Tudo bom, gente? Agora nós vamos falar sobre o crime de ameaça. O crime de ameaça, ele está previsto lá no Código Penal, no artigo 147. Então, lá no artigo 147 do Código Penal, a gente tem o tipo penal de ameaça. Nós vamos falar como é que funciona esse tipo de penal de ameaça, né? Que tipo de bem jurídico que ele protege, qual que é o objeto material, e vamos observar que esse tipo penal de ameaça, ele acaba que ele pode integrar uma série de outros tipos. Ou seja, você tem uma série de crimes que são crimes complexos, onde eu tenho violência ou grave ameaça para fim de subtrair coisa alheia, por exemplo, roubo, né? Violência ou grave ameaça para obrigar a pessoa a fazer algo que a lei não obriga, ou deixar de fazer algo que a lei permite, constrangimento legal. Se utilizar, por exemplo, de ameaça para obrigar uma pessoa a manter conjunção carnal ou outro ato libidinoso, estupro. Ou seja, o tipo de penal de ameaça, ele é importante que a gente compreenda bem ele, porque ele integra uma série de outros tipos penais, tá certo? Alguns tipos penais mais específicos, mas que exigem os conceitos, exige que você conheça os conceitos da ameaça. Eu vou jogar na nossa tela aqui o dispositivo do 147, e aí nós temos aí, o tipo penal ele traz ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. E o parágrafo único me diz que esse é um crime, que ele é um crime de ação pública condicionada à representação. Olha o que está aí no artigo 147, parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Isso me traz a informação de que é um crime de ação pública condicionada. Se não houver representação daquele período de 6 meses, a partir do momento que eu tomo ciência de quem é o autor do fato, decaiu o direito de representar, decaiu o direito de tomar providências contra essa pessoa que praticou o crime de ameaça. Bom, quando a gente está falando de ameaçar alguém, gente, ameaçar uma pessoa, não posso falar de ameaçar um animal, tá? Eu posso ameaçar uma pessoa de matar um animal, isso eu posso, mas eu não ameaço diretamente um animal. A pessoa tem que ter discernimento capaz de entender que está sendo ameaçada, tá certo? E pode ser de qualquer forma, né? Qualquer mecanismo próprio para poder fazer a ameaça, como palavras faladas ou escritas, né? Gesto. Por exemplo, fiz assim, ó, para a pessoa querendo dizer que eu vou matá-la, ou apontei o dedo para ela e fiz assim, como se estivesse atirando nela, né? Essa seria uma hipótese. Apontei assim para ela, assim, desse jeito, assim, com a intenção de dela se sentir ameaçada. Fiz isso aqui, ó. Isso tudo é ameaça, por gestos, né? Ou qualquer meio simbólico. O que seria um meio simbólico? Eu gosto de dar esse exemplo assim, que eu acho que facilita para a gente compreender. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que alguém tem um apelido de frango, tá? E aí eu pego um frango morto, amarro uma linha no pescoço dele e penduro na porta da casa dele. O que eu estou querendo com isso? Eu estou querendo que ele se sinta, ó, o frango está degolado ali, o frango tá enforcado. Olha, isso seria um meio simbólico para ameaçar aquele indivíduo que tem, por exemplo, esse apelido. Tá certo? Então, qualquer um desses mecanismos, palavra falada, escrita, gesto ou qualquer meio simbólico, pode ser considerado mecanismo próprio para praticar o crime de ameaça. Essa ameaça, ela é sempre de um mal grave e injusto. Eu não posso, se eu estiver ameaçando alguém de fazer algo que a lei me permite fazer, isso não configura ameaça. Por exemplo, eu digo assim, ó, se você prosseguir me perturbando, eu vou fazer uma ocorrência contra você. Ou se você continuar me perseguindo, eu vou fazer um pedido de medida protetiva contra você. Eu vou entrar na justiça, eu vou te processar. Vai discutir se você tem razão, se você não tem razão no outro processo. Mas quando você ameaça de fazer algo que está dentro da regularidade com a lei, você não está praticando o crime de ameaça do 147. O crime de ameaça do 147 é sempre de um mal injusto e grave, tá certo? É um mal que claramente eu quero causar à pessoa e não estou agindo dentro da legalidade, dentro das possibilidades legais, tá certo? Bom, aqui outra coisa que é importante a gente falar.
não precisa da vítima se sentir efetivamente ameaçada, porque senão você nunca ia saber se esse crime se consumou ou não se consumou, concorda? Que você não tem como entrar na cabeça da vítima para saber se efetivamente ela ficou com medo. Então, o simples fato de você ameaçar com dolo, com a vontade de amedrontar, isso já configuraria o crime de ameaça, ainda que a pessoa não tenha se sentido ameaçada. Vou te dar um exemplo. Imagine aqui a seguinte situação. Imagine que uma pessoa magra, fraca, não é lutador nem nada, aponta o dedo na cara do Anderson Silva e diz assim, eu vou te encher de porrada. Provavelmente o Anderson Silva não vai se sentir ameaçado, certo? Ele não vai se sentir, não vai sentir temor daquilo, mas está configurada a ameaça do artigo 147? Sim, está configurada a ameaça do artigo 147. Não precisa da vítima se sentir ou explanar claramente que se sentiu ameaçada, tá certo? Agora, é bem verdade que na grande maioria das vezes, quando a vítima não se sente ameaçada, aquilo não afeta em nada a vida dela, provavelmente ela não queira tomar providências. E se ela não quiser tomar providências, por exemplo, ela não vai representar, né? Porque esse crime ele só se procede mediante representação. Mas se representar, mesmo sem ter se sentido efetivamente ameaçado, está configurado o crime e vai ser apurado da mesma forma. Tá certo? Bom, essa ameaça, ela pode ser, que a gente chama assim de uma ameaça direta ou indireta. O que seria uma ameaça direta? Quando eu estou ameaçando a própria pessoa ali, eu estou dizendo que eu vou fazer algo de mal contra ela. Fala assim, olha, eu vou te encher de porrada, eu vou te agredir, eu vou te matar. Estou falando para a própria pessoa. Isso daí seria uma hipótese que a gente chama de ameaça direta, tá certo? O que seria uma ameaça indireta? Uma ameaça indireta é, por exemplo, quando eu ameaço alguém que tem uma ligação afetiva com essa pessoa. Eu digo assim, olha, eu vou matar o seu filho, eu vou matar o seu marido, eu vou matar a sua esposa, eu vou agredir o seu pai, eu vou agredir a sua mãe. Isso seria uma hipótese de ameaça indireta, tá certo? E nós teríamos ainda a ameaça direta, indireta, nós teríamos ainda a ameaça. Opa, só um instantinho aqui, gente, carro minha tela aqui. Agora sim, agora voltou. Ameaça implícita e explícita. Tá certo? O que seria a ameaça implícita e explícita? A ameaça explícita é aquela que está escancarada, está evidente. Tá certo? Você está ameaçando uma pessoa e claramente você quer deixar tudo evidenciado, que você está ameaçando, ela percebeu claramente. Você está dizendo que vai matar, que vai agredir, que vai bater, que vai fazer, que vai acontecer, que vai forjar um crime para essa pessoa, beleza. Isso é uma ameaça explícita. E uma ameaça implícita? A simplista é aquela ameaça velada. Você falou, olha, cuidado, porque às vezes você está andando pela rua, pode tomar um tiro assim do nada. Ou, cuidado, de repente você pode ser agredido, você não sabe de onde vem, você não vai nem saber quem foi que te agrediu, pode ficar muito machucado. Olha, essa seria uma ameaça implícita, seria uma ameaça velada, tá certo? Esses são os tipos de ameaça que a gente tem, então. Ameaça direta, indireta, explícita e implícita. Lembrando que pode ser praticado por qualquer meio, como nós já falamos, né? E se a gente for fazer aqui a classificação desse crime, é sempre importante a gente ficar ligado no dispositivo legal. É sempre importante a gente ficar atento no dispositivo quando a gente vai fazer a classificação. Bom, esse é um crime comum, tanto no que se refere ao sujeito ativo quanto no que se refere ao sujeito passivo. Esse é um crime doloso, não existe ameaça culposa, não tem previsão expressa de ameaça culposa. É um crime doloso. Ele é um crime comissivo praticado através de ação. É um crime de forma livre. Nós vimos que tem vários mecanismos que eu posso praticar essa ameaça, né? Palavra falada, escrita, gesto ou qualquer outro meio simbólico. Então, é um crime de forma livre. Esse é um crime formal. Não exige que a vítima, que tenha o resultado da vítima ficar aterrorizada, tá certo? Não existe resultado. Então, existe um crime de forma livre e um crime formal. Esse crime é um crime monossubjetivo, ou seja, um crime de concurso eventual de pessoas. É um crime que a gente pode falar que ele é plurissubsistente, embora seja difícil configurar a tentativa. Na forma falada é difícil, né? Porque você ameaçou, a pessoa tomou ciência da sua ameaça, está consumado, tá?
Mas se for, por exemplo, por escrito, pode ser que eu tenha escrito a ameaça para você e você não tenha lido, alguém tenha impedido de chegar esse bilhete até você, né? Eu tenha mandado um e-mail e você não leu esse e-mail. Eu iniciei a execução de um crime que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, à minha vontade, obviamente, vontade do agente. Então, senhores, a gente tem aqui um crime plurissubsistente que admite tentativa em especial nas formas gravadas, nas formas escritas, tá certo? E é um crime que, em regra, não deixa vestígios também, é um crime transeunte, certo? Um crime instantâneo, que é o momento em que eu estou ameaçando que eu estarei em flagrante delito. Acho que nós falamos tudo da classificação. Bom, objeto jurídico, a liberdade individual, em especial a liberdade psíquica, né? E objeto material também é a pessoa contra a qual recai a conduta, é a pessoa efetivamente ameaçada. Obviamente, essa pessoa tem que ter capacidade de compreender a ameaça. Por exemplo, se eu ameaço alguém em português, mas a pessoa não sabe nada de português, ela só entende inglês, por exemplo. Então, aqui nós estamos falando de uma ameaça que nunca iria se concretizar, concorda? Ela não teria capacidade nenhuma de é, ameaçar alguém, de amedrontar alguém de nenhuma maneira, tá? Embora seja um crime formal, não seja exigida a efetiva situação da vítima estar amedrontada, tem que ser algo pelo menos capaz de amedrontar, tá certo? Então, obviamente tem que ser uma pessoa capaz de compreender a ameaça e o meio que eu me utilizei seja capaz de efetivar essa ameaça. Não efetivar o que eu ameacei, mas efetivar a ameaça, fazer chegar a ameaça até a vítima. Senhores, espero que tenha ficado esclarecido e nós vamos precisar muito desse tipo penal em outros tipos penais um pouco mais à frente, tá certo? Grande abraço a todos e até a próxima.